Igreja querida, Vamos entonces, iglesia querida, de nosso Senhor Jesus de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus, en la santa palabra de Dios, no livro de Carta de Judas, carta de Judas, capítulo 1, capítulo 1, verso 9. versículo 9. Uma grande exortação de Una Deus, gran exhortación de Dios, de alerta a todos nós de alerta a todos nosotros, sobre esses espíritos enganadores. aquellos espíritus engañadores. Vamos lá, igreja querida, Vamos entonces, iglesia querida, amados ouvintes também, amados oyentes también, pega as promessas de Deus aí tomen agora, las promesas de Dios ahora, para nós meditarmos para meditar en ellas, na santa palavra de Deus. en la santa palabra de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Peço que os irmãos levantem oração por mim bastante, Pido a los hermanos que levanten bastante e em oración por jejum mí. também, Y ayuno también, para que Deus venha me dar grandes livramentos para que Dios venga a darme grandes nessas libramientos viagens missionárias, en estos viajes misioneros, nas igrejas primitivas, doutrina en divina, las iglesias primitivas, doctrina divina, nos outros estados en otros estados e de outros países. y otros países. Logo estarei fazendo Luego estaré haciendo as grandes las concentrações grandes concentraciones nos outros estados, en otros estados, onde está donde localizada está localizada a igreja la primitiva, iglesia primitiva, doutrina divina. doctrina divina. Então, os irmãos, levante e propósito de oração também, Levante ese propósito a de favor do oración missionário a favor del misionero Emerson Nunes, Emerson Nunes e de todos os y de pastores, todos los pastores, toda a membresia, membresía, todos os irmãos e irmãs todos los hermanos y que hermanas estão obedientes a que Deus, son obedientes a a Dios, santa doutrina do Senhor. santa doctrina de Dios. Então vamos lá, igreja, Vamos entonces, iglesia, ler a Santa a Bíblia, leer la Santa Biblia, a palavra do Senhor, palabra del Señor. que diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. mas o arcanjo Miguel, Pero cuando el arcángel Miguel quando contendia com o diabo contendía con el diablo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, disputando con él por el cuerpo de Moisés, não ousou pronunciar no se atrevió a proferir juízo de maldição juicio de maldición contra ele, contra él, mas disse: sino dijo: o Senhor te repreenda. el Señor te reprenda. Esse, porém, dizem mal Por esto dice do blasfema que não sabe, cuanto no conocen, e naquilo que naturalmente y conhece, en lo que por naturaleza conocen, como animais irracionais, se corrompen como animales, se corrompem. se corrompen como Ai animales. deles, Hay de ellos porque entraram porque han seguido pelo caminho de Caim por el camino de Caín, e foram levados fueron llevados pelo engano do prêmio de Balaão por el lucro de error de Balán e pereceram y perecieron na contradição de Coré. en la contradicción de Coré. Estes são Estos son manchas manchas em vossas festas en vuestros ágapes, de caridade, en nuestros ágapes, banqueteando-se convosco que comiendo impúdicamente con vosotros e apacentando a si mesmo, y apacientándose a sí mismo, sem temor, sin temor, são nuvens sem águas, son nubes sin agua, levados pelos ventos, llevadas de aquí para allá, de uma para outra para otro lado como vientos, parte. a otra parte. São como árvores murchas, Son como árboles otoñales, infrutíferas, sin fruto, 2 vezes mortas, 2 veces muertos desraigadas, y desarraigados, ondas impetuosas fieras ondas do mar, del mar, que escumam as suas mesmas abominações, que espuman su propia vergüenza, estrelas errantes, estrellas errantes, para os quais está eternamente para los cuales está eternamente reservada reservada a negrura das trevas. las tinieblas y la oscuridad. E deste profetizou também Esto también profetizó Enoque, Enoc, o 7º depois de Adão, séptimo después de Adán, dizendo: eis que é vindo o Senhor diciendo: he aquí vino el Señor com milhares dos seus con santos, sus santas decenas para fazer juízo para hacer juicio contra todos os condenados, contra todos los condenados dentre eles todos os ímpios, y dejar a todos los impíos por todas as suas obras convictos de todas sus de obras impiedade, de impiedad que impiamente que impíamente cometeram, hicieron, por todas as duras palavras y de todas las cosas duras que ímpios que pecadores los pecadores impíos disseram contra ele. hablaron contra él. Esses são murmuradores, Estos son murmuradores, queixosos da sua sorte, querellosos, andando segundo a sua concupiscência, que andan según sus propios deseos, cuja boca cuya boca diz coisas muito arrogantes, habla cosas infladas, admirando as pessoas por causa do interesse. adulando a las personas para sacar provecho. Mas vós, amados, lembrai-vos Pero vosotros, amados, das recordad palavras que vos foram ditas, las palabras que fueron dichas
pelos apóstolos por los apóstoles de nosso Senhor Jesus Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, os quais vos diziam los cuales os decían, que no último tempo en el postrer tiempo, haveria escarnecedores habrá burladores que andariam segundo que andarán según suas ímpias concupiscências. sus malvados deseos. Esses são os que causam Son los que causan divisões divisiones, los sensuais, sensuales, que não têm que no tienen o Espírito Santo de Deus. al Espíritu Santo de Dios. Aleluia. Grita, meu Deus. Meu Pai. Fala conosco agora, Senhor, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração, Puede sentarse, iglesia de mi corazón, e as palmas bem alegres para Deus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, queridos hermanos y hermanas oyentes. eis aí a palavra do Senhor, Y ahí la palabra de Dios, o Espírito Santo de el Deus, Espíritu Santo de Dios, qual usou Judas cual usó Judas em sua carta, en su carta, já advertindo o povo de Deus advirtiendo al pueblo de Dios acerca dos falsos mestres, acerca de los falsos maestros acerca dos falsos profetas. y de los falsos É um profetas. cumprimento profético Un cumplimiento já profético da vinda de Jesus, ya de la venida de Jesús. já começou a acontecer Ya comenzó a suceder já naquela en época. aquella época. Jesus diz na sua palavra Jesús dice en su palabra, que nos últimos en tempos, los últimos tiempos, anterior à sua vinda, antes de su venida, surgiria falsos profetas, surgirían falsos profetas, falsos cristos, falsos cristos, falsos mestres, falsos maestros, com tão grandes con sinais, tan grandes señales, que, se si possível, fuera posible, enganaria engañarían até mesmo os escolhidos de Deus. a uno de los escogidos de Dios. Mas Jesus falou, se possível, Pero Jesús dijo, si es posible, mas não vai enganar. pero no va a engañar. Então o apóstolo Paulo também El apóstol Pablo foi también usado por Deus. fue usado por Dios Com o avanço da igreja en el primitiva, avance de la iglesia primitiva. Deus operando grandes sinais e maravilhas, Dios esperaba grandes señales y as maravillas. almas sendo convertidas para o reino dos céus, Las almas eran convertidas para el reino de com Dios grandes avivamentos. con grande Só avivamiento. que no meio desses avivamentos, En medio del avivamiento, alguns tentaram se infiltrar algunos intentaron infiltrar no meio da igreja do Senhor, en medio de la iglesia de Dios, mas não permaneceram pero no permanecieron por muito tempo, não. por mucho tiempo, ¿no? Porque como diz a palavra do Senhor, Como dice la palabra de Dios, aquele que usa de engano na minha casa, el que usa de engaño en mi casa, ele não permanece. él no permanece. Então ali começaram alguns Ahí divisores comenzaron algunos já divisores se infiltrar entre os crentes primitivos, infiltrarse entre creyentes primitivos, querendo impor doutrina de demônios queriendo poner doctrina de para demonios cauterizar para cauterizar a mente dos meus queridos la irmãos mente de mis queridos hermanos e a mente das minhas queridas irmãs. y de mis queridas hermanas. Mas os apóstolos, que eram homens santos de Deus, Los apóstoles que eran hombres santos de Dios, dava prova aqueles que diziam ser apóstolos, me prueba los que decían ser que apóstoles, mas eles não eram apóstolos de Cristo, coisa nenhuma. pero no eran apóstoles de Cristo de Os ninguna falsos manera. profetas que qual tentaram infiltrar. Eran falsos profetas infiltrándose. Então, por eles não suportar a sã doutrina, Pero ellos no soportaban la santa doctrina. começaram muitos deles sair Entonces comenzaron a salir e fundaram os seus próprios y ministérios fundaban sus propios ministerios sem a direção de Deus. sin la dirección de Dios. Fundavam seus ministérios Fundaban sus ministerios sem a direção de Deus, sin la dirección de Dios, por ganância ao dinheiro, por ganancia al dinero, por ganância à fama, por ganancia de la fama, não por amor às almas. no por amor a las almas. Então, quando começaram essas igrejas falsas já da época, Cuando comenzaron esas iglesias falsas de la já dos época, crentes mundanos da época, los creyentes mundanos de la época, começaram a levantar igrejas sem estar na doutrina, a levantar iglesias sin doctrina, Deus começou já a usar o apóstolo Paulo. Dios comenzó a usar al apóstol Pablo. Olha, Mira, todos aqueles que não se conformam todos aquellos que no se com a conforman sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, con la santa doctrina del Señor como Jesucristo nós pregamos aqui, que nosotros predicamos aquí, eles são soberbos e nada sabem. ellos son soberbios y nada saben. Eles deliram acerca de questões, Deliran acerca de cuestiones, em contendas de palavras, contienda de palabras, cheio de porfias, lleno de peleas, suspeitas ruins. sospechas ruines. Então Deus manda você se afastar deles. Entonces mandó a apartarse de São ellos. homens ignorantes, Son hombres ignorantes, são homens sem o Espírito de Deus, hombres sin el Espíritu de Dios, são homens enganadores. hombres engañadores. Então não vá com eles não. Entonces no vaya con ellos.
Porque eles não estão se conformando porque no se están conformando com a doutrina qual nós pregamos. con la doctrina que E a predicamos. doutrina qual prego a La vocês doctrina que predico a ustedes não é ensinada pelos homens, no es enseñada por los hombres, nem por papel ou por tinta, ni por papel y tinta, mas sim por revelação así por revelación de Jesus Cristo. de Jesucristo. Os homens ignorantes Entonces los hombres ignorantes que não têm o Espírito Santo de no Deus, tienen el Espíritu Santo de eles Dios, deliram em questões loucas, deliran en locas cuestiones, em debates, en debates, em contenda de palavras. contienda de palabras. Paulo também pregou dizendo, Pablo predicó diciendo, usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu para não Santo, entrar em debates, para no entrar en debate, nem em porfias, que emulações e disputas, ni en peleas y disputas, o homem herege, que el hombre hereje, depois de alguma vez advertido, después de una vez advertido, evita-o. evítalo. Apartei de todos esses homens e irmãos desordenados, Apartados de todos esos hombres eles não hermanos seguem a desordenados, tradição que bíblica no siguen la tradición da bíblica doutrina de Jesus de Cristo, la nosso doctrina Senhor. de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos, queridos irmãos e irmãs ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas esses oyentes, falsos profetas começaram agora a perseguir a igreja de Jesus. comenzaron a perseguir a la iglesia de Jesús. Já não bastava a seita judaica perseguir a igreja No bastaba con la secta judaica com perseguir os la iglesia, costumes pagões, con costumbres paganas, porque eles eram aliançados com o mundo. porque estaban aliados con el mundo. Eles rejeitavam o sacrifício de Jesus na cruz Rechazaban el sacrificio de e Cristo en la cruz. atribuíam a salvação pela lei Querían la salvación por la ley de Moisés. de Moisés, Mas Jesus já cumpriu a lei por nós, pero Jesús ya cumplió la ley por com seu nosotros, sangue carmesim na cruz do Calvário. con su sangre carmesí en la cruz del Calvario. Então, mas aqueles homens das seitas e fariseus, Aquellos en la secta de los eles não fariseos suportavam a verdade de Cristo. no soportaban ya la verdad de Cristo. Então agora os divisores, Ahora los divisores qual saíram do meio da igreja dos apóstolos, salieron de en medio de la iglesia de começaram los a fundar apóstoles, ministérios sem a direção de Deus. pasaron a fundar el ministerio sin la dirección. E começou aquela guerra entre os próprios crentes na Y época. comenzó aquella guerra entre creyentes de la Aquelas época, disputas em a palavras. través de disputas y Mas palabras. a igreja de Deus primitiva, La iglesia de Dios primitiva ela continuou na simplicidade. continuó en la simplicidad. Tanto é que aqueles quando começaram a sair, Tanto que cuando comenzaron a Deus salir, usou o apóstolo João. Dios usó al apóstol Juan. Eles saíram de nós Ellos salieron de nosotros porque não eram dos nossos. porque no eran de los nuestros. Porque se eles fossem dos Porque nossos, si fueran de los nuestros, eles continuariam conosco. continuarían O con que se nosotros. refere isso? ¿A qué se refiere eso? Todos aqueles que não se conformam com a sã doutrina de Jesus, Todos aquellos que no se conforman con la santa da doctrina de Cristo, santificação do corpo, da alma e do espírito, de la santificación del cuerpo, alma y se eles se espíritu, desviarem e não suportar a doutrina do Senhor, si ellos se desvían y no soportan la é doctrina porque de eles Dios, não eram dos nossos. porque no eran de los Eles nuestros, não queriam ficar firme com no Jesus. querían quedar firme con Cristo. Eles fizeram ídolos para si mesmos. Hicieron ídolos para sí mismos, Começou a idolatrar seus mestres, idolatrando a sus seus maestros, sus pastores, pastores, e esqueceram de Jesus. y olvidaron de Jesús. Nosso Senhor Jesus Cristo, Entonces, Señor Jesucristo, Ele não divide a sua glória com ninguém, Él no divide su gloria con nem nadie, com as imagens de escultura. ni con las imágenes de escultura. Andamos por fé e não por vista, Andamos por fe y no por porque vista. a fé vem pelo Porque ouvir la fe viene por el e oír ouvir y el oír a palavra de la Deus. palabra de Começou a perseguição, Comenzó la persecución. começou agora muitos a entrar em Y apostasia, muchos comenzaron a entrar en apostasía, abandonar a doutrina do Senhor, abandonando la doctrina de qual Cristo, os apóstolos cual pregavam. los apóstoles predicaban. Alguns começou a voltar Algunos comenzaron a volver para as práticas judaizantes para las prácticas de los judíos. e houve muitos escândalos, Y hubo muchos escándalos. que aqueles que não estavam firmados na rocha que é Jesus, Aquellos que no estaban firmados en la roca, que es que era Cristo, pegado no homem, querían tomar en el hombre começaram a se afastar, y apartarse. começaram a se esfriar na fé, Comenzaron a enfriarse en la fe. não tinha mais a direção de Deus, Tenían más la dirección de Dios. não tinha mais o Espírito Santo da No verdade, tenían más el Espíritu Santo de e verdad. agora eles começaram Y ahí comenzaron a delirar em questões loucas, a delirar en cuestiones e aí necias. começaram Ahí comenzaron a contenda terrível, la contienda terrible. começaram aqueles também divisores, También esos divisores, os pastores mundanos, pastores mundanos también, também fundar seitas e heresias, a fundar sectas y herejías, a ensinar doutrinas de demônio. a enseñar doctrina de demonios. O apóstolo Paulo pregou El apóstol Pablo predicó grande avivamento de Deus, un grande avivamiento de Dios, que até os bruxos daquela cidade de Éfeso que hasta los brujos de la ciudad de Éfeso começaram a queimar as
seus livros de ocultismo, quemaron sus libros de ocultismo, levantar as suas mãos aos céus levantaron sus manos a los e cielos aceitarem a Jesus como seu Salvador. y aceptaron a Cristo como Salvador. As mulheres, Las mujeres eles começaram a pregar comenzaron a predicar as mulheres não usar mais pinturas, a las mujeres no usar más para maquillaje, não fazer trança nos seus cabelos, no usar trenzas en sus cabellos, para não usar mais roupas no sensuais. usar más ropa sensual, Começou a pregar acerca dos homens jogadores predicando acerca de los hombres que jugadores faziam jogos que olímpicos hacían Juegos Olímpicos para serem aceitarem Jesus, para ellos aceptar a Jesús para não ficar correndo em volta dos y estádios no quedar corriendo en vuelta em de los busca de estadios troféu, en busca de un trofeo, de uma coroa corrupta, de una corona corrupta, mas sim correr em oração e jejum, así correr en oración y em ayuno, obediência à palavra de Deus, en obediencia a la palabra de Dios, numa coroa incorruptível, una corona incorruptible que é o Senhor Jesus que Cristo. es el Señor Jesucristo. Então, muitos daqueles começaram a abandonar essa doutrina, Muchos de aquellos abandonaron la começaram a doctrina, voltar às práticas dos jogos, regresaron a los juegos, começou dos Jogos Olímpicos, de los Juegos dos Olímpicos, jogos de corridas nu, juegos de corridas as desnudos, corridas nu que eles corriam em volta dos estádios, corrían desnudos en vuelta de los era estadios, oferenda aos deuses pagãos da Grécia, en una ofrenda a los dioses paganos de Grecia, aos jogos de dardos, juegos de dardos, aos jogos de cartas, juegos de cartas, as apostas, las as apuestas, lutas dos gladiadores, la lucha de los gladiadores. começaram a voltar às idolatrias, Comenzaron a regresar a la adoração aos idolatría, deuses pagãos. oración a dioses E paganos, as igrejas mundanas da época, iglesia mundana de la época, daqueles falsos de profetas, los falsos profetas, eles pregavam dizendo que não tinha nada de más. predicaban que no había nada de malo. Nós vamos servir a Jesus aqui. Vamos a servir a Jesús Essa aquí. doutrina que Paulo está pregando La doctrina que Pablo está é predicando doutrina de homem. es doctrina de hombres, decían. E é muito fardo, muito pesado. Es un fardo muy pesado. Tem que ter liberdade. Tiene que tener libertad. Vamos servir Jesus aqui. Vamos a servir a Jesús Vocês aquí. podem jogar à Y vontade. después puede jugar como quiera. Paulo falou que as irmãs não podem cortar o cabelo. Pablo habló que las hermanas no pueden cortar el As cabello. irmãs que cortam o cabelo Las hermanas que cortan el é cabello desonra para Deus. es deshonra para Dios. Não, vocês podem cortar sim. No, ustedes pueden cortar, sí. Paulo pregou que Jesus falou em São Mateus 5, 36 e 37, Pablo predicó que Jesús hablaba en San Mateo 35-37, que não jalasse para a sua própria cabeça, que no raspe su propia cabeza, que as mulheres, os homens, que los hombres y las não mujeres podem tornar um fio do seu cabelo branco ou preto. no pueden volver ni siquiera un cabello de su cabeza blanco y negro. O que passar disso é procedência maligna. Lo que pasará de eso es procedencia Aí os maligna. falsos profetas da época falavam: Y los falsos profetas de la época não hablaban. tem nada de mais não, No tiene nada de malo, ¿no? pode pintar o cabelo. Puede pintar el cabello. Paulo falava: Pablo hablaba. nós, Nosotros, nem as igrejas de Deus, en las iglesias de Dios, tem tais costumes. tenemos tales costumbres. Vocês que estão tosqueando só o cabelo, Ustedes que están cortando su cabello, escondido do pastor, a escondida del pastor, escondido de mim, a escondida de mí, você não esconde Deus. no se esconde de Dios. Tem aquelas irmãs que parecia ter o cabelão comprido, Parecía que tenían cabello largo algunas mas hermanas, ela gostava de fazer a ponta do cabelo. pero les gustaba cortar la punta del Aí cabello. Paulo pregava contra as irmãs que cortavam o cabelo, Ahí predicaba contra las hermanas que cortaban el e cabello, desmascarava a hipocrisia oculta. desenmascarando la hipocresía oculta. Você que está tosqueando os seus cabelos, Usted que está cortando sus é cabellos, a mesma coisa se tivesse raspada es lo mismo que si se hubiera rapado e um pouco de fermento, un poco de fermento, ele leveda a massa toda. leuda toda la masa. Então os falsos profetas Todos los falsos profetas começavam a pregar dizendo: comenzaron a predicar não diciendo, tem nada de no mais, tiene nada de malo, não tem problema não. no hay ningún problema. Jesus abriu o livro do profeta Isaías Jesús abrió el libro del profeta em sua Isaías pregação nas sinagogas, en su predicación en sinagogas, pregando a doutrina do Senhor. predicando la doctrina de Dios. E o profeta El Isaías, profeta Isaías, no capítulo 3, capítulo 3, ele pregou exortando predicó exhortando acerca das mulheres que usam salto alto, acerca de las mujeres con taco alto, acerca das irmãs que gostam de usar brincos grandão nas orelhas. las que gustan usar aretes grandes en las orejas. É, os falsos profetas da época, Falsos profetas de la não época. tem nada de mais não. No tiene nada de malo, ¿no? Porque Paulo pregou: Porque para tú ya sedes meus predicó, imitadores, sed mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de Então Cristo. tudo aquilo que Cristo pregou, Todo lo que o Cristo apóstolo predicó, Paulo, pelo Espírito Santo de el Deus, apóstol Pablo por el Espíritu Santo de ele Dios, pregava él também. predicaba también. Palavra de exortação, Hablaba de exhortación, de doutrina, de doctrina, contra o pecado e contra a corrupção. contra el pecado y corrupción. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos quando hermanos, Paulo pregava, como Pablo esses predicaba, falsos falavam: não tem nada de mais não, decía, no tiene nada de malo, não no, tem problema. no tiene problema. Aí lá em Tiatira também, Ahí en Tiatira, através da conversão de Lídia, a través de la conversión de Lidia, quando levantou também um espírito maligno de uma mulher, que se levantó un espíritu maligno en una um mujer, espírito de adivinho, un espíritu divino. Paulo, usado por Deus, Pablo, usado por Dios, expulsou aquele demônio. expulsó a aquel demonio. Aí Paulo começou a pregar a doutrina lá, Pablo comenzó a predicar doctrina ahí, contra os costumes dos romanos. contra las costumbres de los E romanos. vocês sabem muito bem Ustedes saben muy bien como era a cultura romana da cómo época. era la cultura romana de la época, Adoração à imagem. con las imágenes de As mulheres
mulheres que se pintavam. y mujeres que se As pintaban. irmãs que usavam brinco. Hermanos que usaban Por aretes. isso que lá Pedro disse Por eso es que Pedro ahí que a dice beleza, a formosura da mulher que la belleza de la não mujer está no frisado do cabelo, no está en el arreglar el cabello compostura de vestido, o en la compostura del no vestido uso de joias. o en el uso de joyas. Naquela época, Aquella época, como vaidade, como vanidad, assim como Lídia, así como Lidia que era uma mulher, era mujer, antes de se converter a Jesus, antes de convertirse a Cristo, era uma mulher ali era una mujer que que ahí vendia púrpura. vendía púrpura. Púrpura Púrpura, é um molusco tirado do fundo do mar, un molusco del fondo del mar, que fazia roupas para caríssimas hacer ropas carísimas para os reis, para los reyes, para as mulheres, para las mujeres. que se pintavam também, También se pintaban, que dançavam nas danças promíscuas, danzaban en danzas promiscuas. dos templos dos deuses pagãos da Grécia. Templo de dioses paganos de Grecia. Então ali começava, meus irmãos, minhas Ahí irmãs, comenzaron hermanos y hermanas. aquelas vaidades terríveis usarem. Aquella vanidad terrible Então, a usar conversão de Lídia, como la conversión de ela Lidia. abandonou de defender essas práticas. Abandonó esas prácticas. Paulo expulsou o diabo daquela mulher. Pablo expulsó el diablo de la O mujer. povo, o diabo agora começou a usar os falsos Él profetas. comenzó a usar los falsos profetas, Começou a usar os ímpios a los impíos, acerca da pregação de Paulo. acerca de la predicación de Paulo Pablo. começava a pregar dizendo Pablo predicaba que diciendo aquilo era pecado, que aquello era que pecado, não era de Deus. que no era de Dios. Eles revoltados, Ellos quedaban eles enojados, começavam a falar. comenzaban a hablar. Esse homem Ese hombre nos expõe costumes nos expone las costumbres que não é lícito nós usarmos que no es lícito usar nosotros, porque somos romanos. porque somos romanos. Paulo estava expondo os costumes pagãos dele, Pablo exponía las costumbres paganas de ellos, da idolatria, de la idolatría, das pinturas, de las pinturas, das vaidades, de las vanidades, dos adultérios, dos adulterios, do divórcio, del divorcio, segundo o casamento, del segundo casamiento, a vaidade profana, vanidad profana, os jogos de juegos que eles faziam, que hacían, as comilanças que eles faziam nos templos. las comunidades que hacían en los templos. É que Paulo mesmo pregou lá em Romanos, Pablo predicó en Romanos que na casa de Deus que la casa de Dios não é comida e bebida, no es comida y bebida, mas se encher do Espírito Santo. pero sí llenarse del Espíritu Mas Santo. sentia ali comichão nos ouvidos. Sentían comenzó en los oídos. Mas Paulo pregou a doutrina, ele pregou. Pablo predicó la doctrina, él Usado predicó. pelo Espírito Santo de Deus. Usado por el Espíritu Santo. Maravilhoso de Jesus. Predicaba la doctrina maravillosa de Cristo. O povo começava a sentir comichão nos ouvidos. Y comenzaban a sentir comenzó en los E oídos. aqueles irmãos que eram fiel a Deus, Aquellos hermanos fieles a Dios ajudava eles nas evangelizações, ayudaban a ellos en las nas evangelizaciones, pregações do Santo Evangelho de Jesus. en las predicaciones del Santo Evangelio Eram de Cristo. perseguidos, Eran perseguidos, muitas vezes eram chicoteados, muchas veces chicoteados, eram presos. eran presos. E Antioquia, pela primeira vez, En Antioquía por primera vez, chamado de cristão, llamado de cristianos, porque se parecia com Cristo. porque se parecían a Cristo. Porque como Jesus foi chicoteado, Como Jesús fue azotado, Jesus foi cuspido, Jesús fue escupido Jesus foi rejeitado. y fue rechazado. Assim Paulo e os apóstolos Así también Pablo y los e apóstoles, toda a igreja que pregava a doutrina de y Jesus toda la iglesia que predicaba la doctrina de Cristo era rejeitado pelos homens ímpios da época, era rechazado por los hombres impíos de la época, rejeitado pelas igrejas mundanas da época. rechazado por las iglesias mundanas de la época. Porque quem não tem um Espírito Santo Porque quien no tiene el Espíritu não Santo pode compreender no puede comprender o que o Espírito Santo de lo Deus que el Espíritu Santo de Dios fala na boca dos teus servos e profetas. habla en la boca de sus siervos y Foi uma profetas. perseguição terrível. Hay una persecución Aí terrible. Paulo, na sua pregação, Pablo en su predicación exortava a igreja. exhortaba a la iglesia, Conjuro depois, irmãos, hermanos, que diante de Deus, delante de Dios da vinda do nosso, acerca da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, y de cerca de la venida de nuestro Señor não Jesucristo, vos assusteis com isso, não. que no se asusten con esto, Que todos esses que não suportam a doutrina do Senhor Jesus que todos aquellos que no soportan la doctrina de são Cristo soberbos, nada sabem, son soberbios y nada saben, estão na ignorância. están en la ignorancia. E esses que já Y conhecem, es que ya conocen isso que eles não estão suportando, eso que no están soportando. é uma profecia de Jesus. Es una profecía de Cristo. Vocês não se lembram na primeira carta de Paulo que eu escrevi a vocês? ¿No recuerdan la primera carta que escribí a Lá em ustedes? Timóteo capítulo 4. Timoteo capítulo 4. Quem são esses tais? ¿Quiénes son esos tales? Que o Espírito expressamente El diz Espíritu expresamente dice que nos últimos que en tempos, los últimos tiempos, quais os últimos tempos? ¿cuáles son los últimos Que tiempos? precederia a volta de Jesus. Precedería la vuelta de Cristo. Alguns se apostatariam da fé, Algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritos enganadores dando oído a espíritus engañadores, e a doutrinas de demônios, de doctrina de demonios, pela de hipocrisia la hipocresía, de homens que falam mentira. de hombres que hablan mentira. Então tá vendo isso aí que estão falando que eles podem cortar cabelo, irmã? ¿Están viendo entonces que puede cortar cabello, hermanos? Vocês podem ir lá no jogo de dardos? Ellos pueden jugar en juego de dardos. Nos dias atuais. Nos dias atuales. Ah, vocês podem jogar time de futebol? Usted puede jugar en el juego de Pode fútbol. jogar baralho? Puede jugar baraja. Pode jogar tipo de jogo? Todo tipo de
de juegos. Estão falando para vocês que pode. Están diciendo para Eles usted que são puede. hipócritas. Son hipócritas Estão mentindo para y vocês. mintiendo para ustedes. Ah, irmão, nada de mais usar mini saia, No tiene nada de malo usar mi falda, salto alto, taco alto, calça comprida. ahí pantalón. Estão mentindo para vocês. Están mintiendo para ustedes. São espíritos enganadores. Son espíritus Porque engañadores. Jesus falou Porque Cristo habló 18. en Apocalipsis 16, Jesus 18. falou Jesús habló em Apocalipse 16, Apocalipsis 16, verso 16. versículo Eis 16. que venho como ladrão. Que vengo como ladrón. Guarda suas vestes, Guarda tus vestiduras para que não andes nu para que no andes desnudo e não veja as suas y vergonhas. no vean tus vergüenzas. Então, como que eles estão permitindo? ¿Cómo es que están Estão permitiendo falando ellos? que pode. Y hablando que sí. Então, são puede. espíritos Entonces enganadores. son espíritus engañadores. Estão enganando vocês. Están engañando a ustedes. Por que eles estão falando que vocês podem usar brinco? Están diciendo que puede usar arete, Pode usar vaidades mundanas? que puede usar vanidades Se o mundanas. próprio apóstolo Paulo expôs os costumes dos romanos na Bíblia. El propio apóstol Pablo expone estas costumbres. Estão enganando vocês. Están engañando a ustedes. Estão mentindo para vocês. Están mintiendo para ustedes. Ah, mas isso é costumes. Pero eso es costumbres. Mas Paulo Pero pregou. Pablo predicó. Nós, Nosotros, nem as igrejas de Deus, en las iglesias de Dios, tem tais costumes. tenemos tales costumbres. Lá no Antigo Testamento, Y en el Antiguo quando o Testamento, povo de Israel cuando el pueblo de Israel foram separados por Deus, separado por Dios, uma nação en una nación eleita por Deus, elegida por Dios, separada das nações pagãs. apartada de naciones paganas, Ele disse o Senhor Deus, él dijo al Señor Dios: quando está na terra do cuando Senhor, estés en la tierra de Dios, não trazeis no traigas os costumes las costumbres do Egito. de Egipto. Aleluia, glória a Deus. Que pode? Están diciendo que puede. Eles estão mentindo para vocês. Están mintiendo para ustedes. São espíritos Son espíritus enganadores, engañadores, doutrinas doctrinas de demônio. de demonios. Como que estão falando para você, minha irmã? ¿Cómo dicen para usted, hermana? Você pode usar brinco nas orelhas, Puede usar arete en las orejas, pode usar argolas, puede usar pode argollas, usar pintura nas unhas. usar pintura en las uñas. Se Deus falou com Jacó, Si Dios habló con Jacob, lá em Gênesis 35, allá en Génesis do 35, capítulo 1 ao 4, capítulo 1 al 4, Deus falou: Dios habló: mandai que as mulheres "Haz que las mujeres mudai vossas vestes cambien sus vestiduras, e tirai os deuses estranhos quitad los dioses ajenos das suas orelhas de sus orejas e dos seus dedos, y de sus dedos, e subi a Betel. y subid a Betel. Betel compreende casa de Deus. Betel significa casa Tá de vendo Dios. como Deus já se preocupava? Ya ve cómo Dios se preocupaba Com as vestimentas santas con la vestimenta e santa, com os costumes santos do povo de con Deus, costumbres santas del que é pueblo de Dios, diferente do povo do mundo. que es diferente del pueblo del mundo. Deus diz na sua palavra, irmãos, Dios dice en su palabra, hermanos, outra vez, a través vereis a de la diferença diferencia entre o justo e o entre ímpio, el justo y el impío, entre o que serve a Deus e o que não entre el que serve. sirve a Dios y el que no le Aleluia, sirve. glória Cristiano fiel a Dios Ele tem que ser diferente. tiene que ser diferente. Ele é um crente santo e separado do Un mundo. creyente santo y separado del E mundo. quando esses crentes mundanos Los creyentes mundanos vêm até nós, vienen hasta o nosotros. que nos ensina a santa palavra de Deus? Dice la palabra de Dios: Exorte exhorte com toda a paciência e con doutrina, toda paciencia y doctrina, porque chegará um tempo porque llegará un tiempo que eles não suportarão a sã que doutrina, no soportarán la santa tendo doctrina, comichão nos ouvidos. teniendo comezón en los oídos, Eles amontoarão para si amontonarán para sí doutores, doctores conforme a suas próprias concupiscências, conforme a su propia concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando los oídos de la verdad e voltando às y fábulas. volviendo a las fábulas. Eles estão envolvidos por espíritos enganadores Están envueltos por espíritus engañadores e doutrinas de y demônios. doctrina de demonios. Então, quando é pregada a palavra da Cuando verdade, les predica la palabra de verdad, eles não suportam a sã doutrina do Senhor ellos no soportan la santa doctrina e de Dios, começam a dar ouvido aos enganadores. comienzan a dar oído a engañadores. É como a visão que Deus me Con mostrou, la visión que Dios me mostró, e orando na madrugada com Deus, orando la madrugada con Dios a favor da obra de a Deus, favor de la obra de Dios, alguns anos atrás. años atrás. Deus mostrou para mim Dios mostró para mí que os falsos que profetas, los falsos profetas eles tinham cabeças de serpente. tenían cabeza de serpiente. E aqueles que estavam sendo enganados pelaquela serpente, Aquellos que estaban engañados por la serpiente tinham cabeças de sapo, tenían cabeza de sapo, cabeças de rãs. cabezas de ranas. E ali Deus mostrou para ele, está vendo lá, meu servo? Y ahí me dijo: mi siervo, Aquele homem aquel hombre com cabeça de serpente, con cabeza de serpiente aquele é o demônio enganador. es el demonio engañador. Esses são os falsos profetas Esos son los falsos que profetas enganam o povo. que engañan al pueblo. Está vendo a serpente? ¿Está viendo la Está vendo serpiente? aqueles que estão com as vestes tudo manchadas, Y esos que están con com vestiduras cabeça de manchadas,
rã, con cabeza de rana. eles estão com cabeça de rã, Esos que con cabeza de são rana todos aqueles que rejeitaram a minha doutrina, son todos aquellos que rechazaron mi doctrina, rejeitaram a minha palavra rechazaron mi palabra e fica dando ouvido quedan dando oído a esses pastores a mundanos. esos pastores mundanos. Então ali, meus irmãos, Deus mostrou Entonces ahí, hermanos, Dios mostró que a que serpente la serpiente notizava eles. hipnotizaba a ellos. E do lado direito Y del lado derecho tinha os irmãos fiéis a Deus, había hermanos fieles a qual Dios estava dando ouvido ao que eu pregava, que daban oído a lo que mas ellos chorando predicaban, muito pero llorando e mucho, com as mãos con las estendidas manos extendidas para que Deus para repreendesse que Dios reprendiese aqueles demônios. aquellos demonios. E aqueles demônios Aquellos demonios que estavam no corpo daquelas pessoas, estaban en el cuerpo de aquellas com personas cabeças de rãs, con cabeza de as ranas, pessoas, aquelas rãs viravam as suas cabeças que esas ranas volteaban su cabeza, e esticavam as suas línguas sacaban su lengua para tentar para intentar capturar aqueles irmãos. capturar a aquellos Aí hermanos. Deus falou bem forte comigo, tá vendo, meu servo? Ahí Dios me dijo, está viendo mi siervo, Tá vendo que a serpente, está viendo que la serpiente, o alimento dela é o sapo e a rã. el alimento de él es sapo y Então, rana. todos esses crentes mundanos Todos esos creyentes estão mundanos sendo alimento para os falsos profetas, están siendo alimento para falsos para o profetas, crescimento do engano. para el agradecimiento del engaño. E esses que estão do lado direito, Y esos que están del lado derecho, clamando a mim com sinceridade, clamando a mí con sinceridad, estão dando ouvido ao que eu prego na sua boca, meu servo. están dando oído a lo que yo predico en su boca, mi O meu siervo. Espírito Santo está sobre eles. El Espíritu Santo está sobre ellos. Tá vendo aquela neblina branca? ¿Está viendo esa neblina É blanca? o meu Espírito Santo, Es mi Espíritu Santo, qual está livrando eles. cual está librando a ellos. E conforme estava livrando, meus irmãos, aquela neblina, Conforme estaba librando aquella neblina, aquelas rãs esticavam as línguas aquellas ranas sacaban la lengua para ir contra aqueles irmãos. para atrapar a los Aí hermanos. Jesus me revelou dizendo, tá vendo? Ahí Jesús me reveló diciendo, ¿está viendo? Como que a rã e o sapo ¿Cómo es que la rana y el sapo capturam a sua presa? capturan a su presa? É com a língua, não é? Es con la lengua, no. Pega a mosca com a língua. A la mosca con la lengua. Então foi qual o significado disso, ¿En cuál Senhor? es el significado de eso? Então foi esses daí, Esos de ahí eles estão tentando persuadir os crentes fiel da doutrina intentan persuadir creyentes fieles de para que doctrina eles se desviem da verdade, para que se desvíen de la verdad, qual eu estou pregando na sua la boca, cual predico en su boca, para eles dar ouvido aos falsos profetas. para dar oído a los falsos Mas profetas. eles não vão conseguir, Pero no van a conseguir, porque o meu Espírito Santo porque mi Espíritu Santo está sobre você, meu servo, está sobre usted, mi e siervo, sobre eles sobre que ellos, dão ouvido à minha voz. dando oído a Foi nessas épocas, meus irmãos, Fue en esa época, mis hermanos, onde eu passei uma grande luta había una grande lucha contra os falsos profetas. contra los falsos profetas. Grandes falsos profetas Grandes falsos profetas se levantaram contra mim, se levantaron contra mí se levantaram contra as revelações que Deus me y deu, contra las revelaciones que Dios me dio. e o fim deles foi trágico. Y el fin de ellos fue trágico. Alguns deles desceram à sepultura, Algunos de ellos descendieron de alguns sepultura. deles ficaram enfermos, Algunos quedaron enfermos. porque se levantaram não contra mim, Porque se levantaron no contra mí, mas contra a doutrina de Deus. contra la doctrina de Dios. Sí. E a Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, hermanos, Deus de amor, Dios es amor, Ele também é pero Él justiça. también es Eu justicia. firo, Y el Hijo, eu saro, yo sano, eu mato yo mato e faço viver. y hago E vivir. quem vós escaparás ¿Quién de vosotros das escapará minhas mãos? de mis manos? Diz o Senhor dos exércitos. Dice el Señor de los ejércitos. Então agora, Entonces ahora, essa serpente enganadora, esa serpiente ela engañadora está tentando persuadir. intenta persuadir. Ela já tentou se infiltrar aqui na igreja primitiva, Intentó infiltrarse en la iglesia primitiva, mas não teve êxito não. pero no tuvo éxito. Porque o nosso irmão missionário Emerson Nunes, Nuestro hermano misionero Emerson Nunes, juntamente com essa equipe de irmãos e irmãs, junto con el equipo de hermanos y é hermanas, temente a Deus, temientes a Dios, a doutrina do Senhor, la doctrina del e Señor. todos aqueles que tentaram se infiltrar, Todos los que se intentaron infiltrar, saírem envergonhados salieron avergonzados pela autoridade de Deus, nosso por la autoridad de Pai. Dios, nuestro Padre. Ellos continúan levantándose. Foi para isso que Jesus me revelou esse jejum mundial Por eso es que Dios me reveló el ayuno da mundial última hora de la última hora contra esses espíritos enganadores. contra esos espíritus Então, todos engañadores. esses homens que estão pregando também, Todos esos hombres que predican también, aí pregando que van predicando nas igrejas en las pretas, iglesias negras, das luzes e fumaça. en las luces y Isso aí está humo, contra a palavra de Deus. contra la palabra de Dios.
o profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, quando teve a visão do vale de ossos secos. cuando tuvo la visión del valle de los Como huesos estava a secos, escuridão lá, irmãos? ¿estaba la oscuridad ahí o no, O povo hermano? estava na escuridão. Estaban en la oscuridad. Como que a igreja quer pregar no escuro? ¿Cómo que va a predicar en oscuro? Escuridão compreende trevas, Oscuridad es tinieblas, compreende luto, morte. es luto, muerte. Então tudo isso são doutrinas de demônios. Todo eso son doctrinas de Estou demonios. dizendo que não tem nada de más, No digo que nada de más, porque a serpente enganadora porque la serpiente está engañadora, enganando esses pastores. engañando a esos pastores. Ah, não tem nada de más fazer comércio na igreja. No tiene nada de malo hacer comercio en la iglesia, Nada de más fazer uma venda na igreja. nada de malo hacer una venta en la Isso é iglesia. contra a Bíblia. Contra la Biblia. Jesus diz: a minha casa Jesús dice, mi casa é casa de oração. es casa de oración. Tem que tomar cuidado. Tenga cuidado. Os falsos profetas são muito espertos. Los falsos profetas son muy Eles têm expertos. costume de usar alguns textos da Bíblia Tienen costumbre de usar textos de la para Biblia tentar confundir nossos irmãos, para intentar confundir a nuestros hermanos, confundir nossas irmãs. confundir a nuestras hermanas. Eles começam a fazer os banquetes deles lá, Comienzan a hacer banquetes allá, seus almoços, sus almuerzos, seus banquetes. sus banquetes, É no local da igreja. en el local de la iglesia. Aí começa com as suas palavras persuasivas. Comienzan con sus palabras É, persuasivas. nós estamos aqui como Jesus fazia. Estamos aquí como Cristo hacía. Jesus ficava entre o povo se alimentando. Jesús quedaba entre el pueblo São alimentándose. mentirosos. Son mentirosos. Jesus ficava entre os necessitados. Jesús quedaba entre los Diante da necesitados, pregação, delante de la predicación, fazendo sinais de prodígio para eles haciendo señales y prodigios para e ellos, alimentação para os necessitados. y alimento para los necesitados. Em um momento, Jesus reuniu o povo Y un momento Jesús reunió al dentro da pueblo sua casa en su casa para fazer banquete para estar se comendo, não. para hacer banquete comiendo. Isso No é hizo eso, no. doutrinas de demônio. Esos son doctrinas de Isso são demonios. falsos profetas. Son falsos São profetas. todos enganadores. Son todos engañadores. Querendo mascarar Quieren desmascarar o erro deles, el error de ellos porque são falsos profetas. porque son falsos É, profetas. o profeta Ezequiel teve uma grande revelação de El Deus. profeta Ezequiel tuvo la gran revelación de Dios. Quando o profeta Ezequiel El profeta Ezequiel era um contemporâneo era contemporáneo de de Jeremias. Jeremías. Jeremias, digo melhor, Ezequiel cresceu creció ouvindo Jeremias pregar. oyendo a Jeremías predicar. É o contemporâneo também de Daniel, También era un contemporáneo de Daniel, ouvindo a doutrina do Senhor e pregando. con la doctrina del Señor predicando. E Deus deu uma revelação para ele Dio la revelación para él acerca do templo. acerca del templo, É a estátua dos ciúmes, la estatua de los celos, que deu ciúmes em que Deus. provoca a celos a Dios. Que o povo começou a rejeitar a doutrina de Deus Que el pueblo comenzó a rechazar la doctrina para de Dios exaltar os homens. para exaltar a los hombres. Todas essas comilanças nas igrejas, Todas esas comidas en las iglesias, esses cultos pretos, esos cultos negros, esse mundanismo, ese mundanismo, esses telões nas igrejas. esas pantallas É en la iglesia. igualmente como Ezequiel viu Es igual como Ezequiel vio a apostasia que estava em Jerusalém. la apostasía que estaba en É o Jerusalén. que está acontecendo nesses Lo que homens. sucede en aquellos A hombres. casa de Deus é casa de oração. Casa de Dios es casa de A oración. Bíblia mesmo diz que quem tem fome come na sua La casa. Biblia dice quien tiene hambre come en su Mas lá não casa. é mais tempo de Deus. Pero ya no es más tiempo para Essas eso. igrejas não são mais locais de Deus. Ya no son más locales de Lá Dios. se tornaram sinagoga de Satanás. Se volvieron sinagoga de Satanás. Por isso que diz o Por Senhor: eso que dice el Señor, sai dela, povo meu. sal de ella, pueblo mío. Aleluia. Gloria a Dios. Então, se eles estão pregando que não tem nada de más, Y ellos dicen que no tiene nada de malo. são falsos Son profetas, falsos profetas, são enganadores engañadores da doutrina de demônios. de la doctrina de demonios. Então, o avanço do engano naquela época também, meus irmãos, El avance de engaño de aquella na época, época dos apóstolos, época de apóstoles, começou muito grande. comenzó muy grande. Começou a perseguição, Comenzó la persecución começou uma matança y terrível. una matanza Mas terrible. eles não desistiram Pero no e desistieron. continuaram a pregar. Continuaron predicando. Olha que aqui na carta de Judas, Miren aquí en la carta de no Judas, começo, al comienzo, ele faz uma exortação él hace una exhortación acerca de todos aqueles que estão naquela situação, acerca de todos aquellos que están en la que situación. são ímpios rebeldes, Son impíos y rebeldes. são nuvens sem águas, Nubes sin agua. eles seguiram o caminho de Balaão. Siguieron el camino de Balaam. São todos esses falsos profetas Son todos esos falsos que profetas lançam maldição no que povo. lanzan maldiciones al pueblo. E todos esses falsos profetas. Todos esos falsos profetas. Porque nós não devemos lançar maldição em ninguém.
Porque no tenemos ni que mandar maldición a nadie. Eles mesmos se amaldiçoam com o evangelho maldito. Ellos mismos se maldicen con el evangelio maldito. Quando a pessoa levanta um ministério sem a direção de Deus, Cuando una persona levanta un ministerio sin la dirección de Dios, dividindo a igreja, dividiendo la iglesia, persuadindo os membros a cultuar, a congregar com eles, persuadiendo a los miembros para cultuar con ellos, contra a doutrina de Jesus, contra la doctrina de Cristo, ele já está debaixo da maldição, y hasta debajo de la maldición, porque ele causou divisão na obra de Deus. porque causó división en la obra de Está Dios. vendo aí, divisores? Está viendo ahí divisores. Que dividiram a igreja primitiva, Dividieron la iglesia primitiva, começaram de mansinho aqui, comenzaron de manso aquí, dizendo que era homem de Deus, diciendo que era hombre de Dios. só esperaram receber a unção Solo esperaron recibir la e unción ser separado, y ser separados, persuadir o povo a congregar com eles. persuadir al pueblo a congregar Mas con estão ellos. debaixo de maldição. Mas están debajo de Eu não maldición. estou amaldiçoando ninguém. Yo no estoy maldiciendo a nadie. Eles mesmos estão na maldição do evangelho maldito, Ellos mismos están en la maldición del evangelio porque maldito, estão em desobediência a porque están en Deus. desobediencia a Dios. Seguiram a contradição de Coré Siguieron la contradicción de Coré sobre o caminho de Caim sobre el camino de Caín e Balaão. y Balaam. Balaão por quê? Balaão caiu por quê, igreja? Balaam cayó por qué, iglesia? Por causa da ganância pelo dinheiro. Por causa de la ganancia del dinero. Deus deu uma ordem para ele, ele não obedeceu. Dios dio una orden para él y no Ele obedeció. preferiu o dinheiro. Prefirió el dinero. Assim são esses falsos profetas. Así son esos falsos Ele profetas se infiltra em nosso meio, que se infiltran en nuestro medio, dizendo que é homem de Deus, diciendo que es hombre de Dios, dizendo que vai ajudar a obra. que va a ayudar la Aí obra. quando começa a mexer com dinheiro, Comienza a tocar el dinero, começa a entrar ganância. comienza a entrar la ganancia, Aí começa a querer dividir a obra. comienza a dividir la obra, Começa a querer fazer coisas sem a direção de Deus. hacer cosas sin la dirección de Não que eu Dios. sou contra ninguém abrir uma obra. Ninguém abrió la obra, Aí, desde que seja uma igreja bíblica. desde que sea bíblica, Mas a pessoa sair debaixo de rebeldia y la persona salga debajo para de fundar rebeldía ministério, para fundar el não ministerio. tem a benção de Deus, não. No tiene la bendición de Dios. Mas quando é um homem de Deus, Pero cuando es un hombre de quando Deus Dios, inspirou para fundar uma obra, amém. Dios inspiró una obra, amén. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs ouvintes. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Então oyentes, aqui Paulo, de Judas, aquí Judas mandou lembrar das palavras dos apóstolos. no recordó la palabra de los Lá em apóstoles. Hebreus também diz: En Hebreos también dice, lembrai da palavra dos vossos pastores, recordó de la palabra de los quais pastores, ensinaram a palavra de que Deus, enseñaron la palabra de Dios. atentando a vossa fé, imitai-vos Imitad esa fe em toda maneira de viver. en toda manera de vivir. Tá vendo? ¿Está viendo? Então aqui no capítulo 1 do 3 ao 9, Capítulo 1 del 3 al é uma 9. exortação de Es Deus. una exhortación de Dios Aleluia, acerca desses falsos profetas, dos ímpios, acerca de los falsos profetas que estavam impíos. perseguindo a igreja. Estaban persiguiendo la iglesia. Quando ele fala mas acerca do arcanjo Miguel, Cuando habla acerca del arcángel Miguel, quando contendia com o diabo, cuando contendía con el diablo, disputava a respeito do corpo de Moisés, disputando acerca del cuerpo de não ousou Moisés, pronunciar juízo no pronunció de juicio, maldição contra ele. de maldición contra él. Mas isso o Senhor te repreenda. Nos dijo: el Señor te reprenda. Por que Paulo tá? Por que os apóstolos, o Judas está? ¿Por qué es que Judas está Ele está ensinando isso. enseñando eso? Naquela época levantaram divisores Aquella época se levantaron divisores com culto aos anjos, con culto a los ángeles, dizendo que o anjo veio diciendo que un ángel e vino, deu tal recado. dio tal recado, Que o anjo veio, levou no que céu. un ángel vino y llevó al O cielo, anjo veio, levou no inferno. y llevó al infierno, É que o anjo veio, passou a espada não sei na onde. que un ángel vino y pasó la espada por ahí, no sé Jesus dónde. ensinou como que nós expulsamos os demônios, hein, igreja? ¿Cómo es que expulsamos los demonios, Foi iglesia? no nome de anjo Miguel? ¿En el nombre del ángel Miguel? Foi no nome de anjo ¿En el Gabriel? nombre del ángel Gabriel? Foi no nome de quem? ¿Fue en el nombre de quién? Nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Jesus diz: Jesús em dice: meu nome expulsarão os mi demônios. nombre expulsarán los Os demonios. anjos de Deus, diz a Bíblia, Los ángeles de Dios, eles dice são la Biblia, conservos ellos son consiervos, daqueles que ministram aquellos que a ministran palavra de Deus. la palabra de Dios. Mas são conservos sob a autoridade de Deus. Son consiervos sobre la autoridad Não de é Dios. para nós usar de autoridade sobre o anjo. No es para autoridad, Fala, não, Miguel. para poner autoridad Miguel sobre vai el ángel. passar a espada nesse demônio. Miguel pasa espada en ese Miguel vai demonio. passar a espada. Não. No, Quem faz a autoridade é Jesus. quien hace la autoridad es Jesús. Os anjos do Senhor Los ángeles del Señor estão para cultuar e glorificar a Deus junto com a igreja de Jesus. Então por que está ensinando isso? ¿Por qué enseñan eso? Porque os falsos profetas da época Porque los falsos profetas de esa que não época suportaram o ensinamento de Jesus, no soportaron la enseñanza de quando é Cristo. falado na boca dos apóstolos, Hablando en la boca de los eles apóstoles, não estavam aceitando. no aceptaban. Aí queria fundar as suas próprias normas. Querían fundar sus normas.
recebendo adoração a anjo. haciendo adoración a ángeles. Então é que não eram os anjos de Deus, Entonces no eran ángeles de sim, Dios, eram anjos caídos. eran ángeles caídos. E diz a Bíblia que esses anjos Dice la Biblia de esos estão ángeles. reservados em cadeias de escuridão, Están reservados en cadena de oscuridad, aguardando o dia do juízo final, aguardando el juicio final, para ser lançado no fogo do inferno. para ser lanzado en el fuego del infierno. Então vocês tomem cuidado, igreja, Tenga cuidado, iglesia, com esses espíritos con enganadores. sus espíritus O engañadores. apóstolo João pregou El apóstol dizendo: Juan predicó diciendo: provai os espíritos, probad los espíritus, se são de Deus ou se não são. si son de Dios o no. Por quê? ¿Por qué? Há muitos falsos profetas na terra. Hay muchos falsos profetas Já en la na tierra. época dos apóstolos já existia En la época de apóstoles os existían falsos profetas. los falsos profetas. Hoje tem os falsos profetas aí da lâmpada ungida, Hoy también están los profetas de la os lámpara falsos ungida, profetas da vassoura ungida, falsos profetas de la basura ungida, o falso profeta através das de barganhas. falsos profetas a través de ganancias. Nós não precisamos disso não, irmãos. No precisa de eso, no, hermano. Nós temos o Espírito Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Nós clamamos a Jesus. Clamamos a Jesús. A fé é um firme fundamento El firme fundamento das coisas que se aprovam, de las cosas que se do aprueban que não se vê. y lo que no se ve. Você vai pôr uma fé no firmamento num objeto? Usted pondrá la fe en Isso firmamento é en objeto. antibíblico. Es antibíblico. Isso é heresia. Eso es herejía. A sua fé está em Jesus Su Cristo. fe está en Jesucristo. Jesus diz: orai sem cessar, Jesús dice: orad sin com cesar. as mãos estendidas para o Las céu, manos extendidas para el cielo. sem ir e sem contenda. Sin ira y sin contienda. Expulsai os demônios Expulsar los demonios. pelo nome de Jesus Cristo. Por el nombre de Jesucristo, E essa Senhor. casta maligna só sai do coração de Jesus. Então essas são as ferramentas Esas son las para herramientas lutar contra o diabo. para luchar contra el diablo. Nós não precisamos medir força com o diabo. No necesitamos medir fuerza con el diablo. Os anjos de Deus não podiam medir força com o diabo, não. No precisa medir fuerza con el diablo, no. Porque onde está a soberania de Deus? ¿Dónde está la soberanía de Dios? O diabo não passa do inseto perante nosso Deus, irmãos. El diablo no pasa de un insecto delante de nuestro Dios, hermanos. Ah, por que na Bíblia fala Porque la Biblia dice que os anjos batalhavam que los ángeles batallaban contra o dragão e seus exércitos? contra el dragón y sus Vocês ejércitos. têm que entender, irmãos, Tienen que entender, hermanos, no livro do el Apocalipse, libro del Apocalipsis, algumas passagens deles, pasajes de ellos, nem todas são literais. no todos son literales. Algumas são alegóricas. Algunos son alegóricos, São figura de expressão. figura de expresión. Nosso Deus não precisa medir força com o diabo. Nuestro Dios no precisa medir fuerza Aquela con el diablo. batalha que fala entre os anjos de Deus Aquella batalla entre ángeles de Dios contra o con los ángeles de dragão Dios, con el dragón, é uma palavra simbólica es una palabra simbólica que que significa significa todo o período todo periodo do tempo do povo de Deus, del pueblo de Dios, do Antigo Testamento del Antiguo Testamento, até os dias de Jesus hasta los días de e Jesús os dias atuais, y los días actuales, que os remanescentes pegaram a doutrina que los remanentes e de o la dragão doctrina. vai tentar perseguir os remanescentes. El dragón intentará tomar los O que remanentes. significa isso? ¿Qué significa eso? A batalha, La batalla. porque os anjos de Deus Que los ángeles de Dios, no Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento, como foi Daniel lá como fue Daniel ahí, na cova de leões, Na cova de leões. o anjo foi até lá, el ángel fue hasta allá. né? O anjo tinha muitas funções. El ángel tenía muchas A funciones. batalha que era dos profetas através das profecias e revelações. Batalla que era a través de las profecías y Então tudo revelaciones. isso compreende Todo eso a comprende luta grande de Satanás, la lucha grande de através Satanás do paganismo, a través del paganismo. Dagom, Dagón, Mamon, Astarote, Mamón y Astarot, Baal, Baal, Rinfar, Linfar, Moloque, Moloque, todas aquelas entidades todas aquellas que entidades tentavam confrontar intentaban o confrontar evangelho pregado na boca dos profetas. el evangelio predicado por los Então profetas. tudo isso compreende Todo eso comprende que com o surgimento de Jesus na terra, que con el surgimiento de com Cristo en la seu tierra, sacrifício vivo na cruz, con su sacrificio en la cruz, morte e ressurreição, muerte y resurrección, compreende o vencimento de Jesus comprende la victoria de a Jesús todos os demônios a todos los demonios que tentaram que impedir intentaron impedir a obra de Jesus na terra do la obra de Evangelho. Cristo en la tierra del evangelio. Aleluia, glória a Deus. Então, compreende que Satanás agora vai perseguir os remanescentes do novo pacto. Que Satanás persiguiera a Ele los chama os remanentes, seus aliados, llama a sus aliados, o dragão, el dragón a besta La bestia. do mar, del mar, a besta da terra la bestia de la e a tierra, Babilônia. la Babilonia, O anticristo, el anticristo, a besta, La bestia. não encarnou na terra física ainda, no encarnó físicamente, na
personalização de um homem la ainda. personalización de un hombre Mas aún. como diz a Bíblia, Pero como dice o la Biblia, mistério, el misterio. o que é mistério? ¿Qué es misterio? Algo oculto, Algo oculto. que não foi revelado, No fue revelado. já opera. Ya opera. Ou seja, Es decir, o espírito do anticristo, El espíritu del qual anticristo. usa os falsos profetas, ¿Cuál usa los falsos que profetas? usa a corrupção do mundo, Que usa a corrupción del mundo. já atua na terra, Actúa en la tierra. mas não encarnou em física Pero ainda. aún no encarnó Então físicamente. tudo isso são aliados do dragão Son aliados del para dragón. perseguir a mim e a você, Para perseguir a usted y a mí. a igreja A verdadeira. la iglesia verdadera. Então esse espírito do anticristo Esse espírito do anticristo está na política, está na política, está no mundo dos en el ímpios, mundo de los impíos, está nas seitas e en heresias, las sectas y herejías, está nas corrupções, na corrupción, está nas Babilônias, ahí en las Babilonias, que compreende as falsas igrejas Comprende falsas e daí igrejas. por diante. de ahí por adelante. Tudo que é contra a palavra de Deus. Todo lo que es contra la palabra Eles de estão Dios. abrindo o caminho Ellos están abriendo para a camino ascensão para la ascensión do seu rei anticristo na terra. de su rey anticristo en la tierra. Mas algo o detém. Pero algo aún lo E o detiene. que detém? ¿Qué es lo que lo detiene? O poder do Espírito Santo El poder del Espíritu que Santo está sobre a igreja. está sobre la iglesia. Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, Cuando el evangelio fuera predicado em en todo el mundo, testemunho, en testimonio, aí virá o fim. ahí vendrá el fin. Mas tem que ter todas as igrejas primitivas em cada país? ¿Más tiene iglesia primitiva en cada país? Não. No. Aí onde entra a onisciência de Deus Ahí entra la omnisciencia de e o Dios. poder da onipotência de El Deus. poder de la omnipotencia de Dios. Deus sabe Dios sabe. quando o último El salvo, último a salvo. última pessoa que se converter a Deus de La verdade, última persona que se convierta a vai Dios de ouvir a verdad. palavra. Va a oír la palabra. Aí nesse momento, Nesse momento, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, Nadie sabe el día y la hora. muitas vezes não tem nem a igreja lá, Muchas veces no hay mas iglesia ele ahí. está fiel a Deus ouvindo só pelo Pero rádio, está fiel a Dios oyendo por la no radio. mundo En el inteiro. mundo entero. Quando se converter a Jesus, Cuando se convirtió a o Jesús, evangelho for pregado em todo y mundo el em evangelio testemunho, fuera predicado a todo el mundo en aí é o testimonio. momento Ahí es el momento do silêncio no céu, del silencio del que cielo. Deus envia os Que anjos Dios envía sus para ángeles arrebatar a igreja. para arrebatar a la Para o iglesia. reino. Aí vai vir Y vendrá esse Nico, ese inicuo, o filho da perdição. el hijo de la perdición. Agora para quê? ¿Ahora para qué? Porque Deus vai enviar a operação do erro Porque Dios enviará la operación para que del esse error. povo creia na mentira. Para que ese pueblo crea en la Porque mentira. não creram na Que verdade, no creyeron en la verdad. antes tiveram prazer Antes tuvieron placer na iniquidade. en la iniquidad. Então aí nesta hora, En esta hora, aquele evangelho do reino aquele evangelho del que reino, foi pregado em todo mundo, fue predicado en todo el mundo. subiu para o céu. Subió para el cielo. Agora esse anticristo, Ahora ese anticristo, a besta, la bestia, vai despregar o evangelho do mundo inteiro, va a despredicar el evangelio del mundo convencendo entero, todos convenciendo a todos para que o adorem. para que lo adoren. Por que não que o evangelho vai perder? No que el evangelio va Já a perder. cumpriu o evangelho. Já cumpriu. Agora vai convencer a todos Ahora va a convencer para a todos que adorem para que adoren a ela. a ella. Aí será dia de dores Ahí sería día de e dolores desespero. y desespero. Porque ela virá Porque ella vendrá para destruir. para destruir. E Deus vai permitir. Dios va a permitir Porque Ele vai enviar a operação do erro que enviará la operación del error para que creiam na mentira. para que crean la mentira. Então o evangelho da salvação é agora. El evangelio de la salvación es Por ahora. isso que a Bíblia diz: guarde bem o que tem recebido, Guarda bien lo que tienes para recibido que Satanás não roube a tua para salvação. que Satanás no robe tu salvación. Deus diz também, usando Paulo, Dios dice usando a Pablo sobre o Espírito Santo: por el Espíritu Santo. guardas. Guarda. É bom você que guarda o Espírito Santo, Bueno, que guarda el Espíritu qual Santo está selado qual está sellado para o dia da redenção. para el día de la redención. Porque nós temos a marca de Cristo, Porque tenemos la marca que é de o Cristo. Espírito Santo. Que es el É Espíritu por isso Santo. que o diabo luta Por eso que el diablo para lucha. tentar de todas as maneiras Para intentar de todas las tirar maneras o Espírito Santo de quitar el vocês. Espíritu Santo de Porque usted. o Espírito Santo que nos convence Porque el Espíritu a Santo nos suportar convence o pecado. para soportar É o el Espírito pecado. Santo que nos El convence a Espíritu Santo nos aceitar convence a aceptar a palavra. la palabra. Então, quando o Espírito Santo for retirado Cuando da el Espíritu terra, Santo fuera retirado de la quem tierra, vai convencer? ¿Quién va a convencer? Como é que as pessoas vão ser salvas ¿Cómo serán salvas se las não tem personas? mais a obra do Espírito Si no hay Santo? más la obra del Espíritu Se Santo, é Ele que convence Ele que o convence homem e a mulher do al pecado. hombre y la mujer de pecado. Então, esses homens também, Esos hombres también que estão pregando segunda chance, predican segundo chance, arrebatamento, segundo arrebatamento, também são doutrinas de demônios, Também são doutrinas de são demônios. doutrinas de espíritos doctrina de enganadores. espíritus engañadores. Porque não é que o Espírito Santo sai. No es el Espíritu O Santo Espírito sale. Santo ele é onipresente. O Espírito Santo é Mas a onipresente. obra do Espírito Santo A obra del de Espírito convencer os pecadores, de convencer a los pecadores, isso é retirado isso é e quitado, é enviado à operação do erro. Y envía la operación Então, meus del error. irmãos, vamos vigiar, Vamos a vigilar, tomar hermanos. muito cuidado. Tener mucho cuidado. Essa palavra foi uma palavra de alerta. Foi uma palavra de E alerta. esses que estão pregando esses evangelhos mundanos Esos que pregan são evangelio nuvens mundano sem água. Son nubes sin agua.
Quem é a água da vida? ¿Quién es el agua de la vida? É Jesus Cristo. Jesucristo. Quem não tem Jesus, Si no tiene Jesús, não tem nada. no tiene nada. Jesus é a água. Jesús es el Eles agua. podem ter nome de igreja, Pueden tener muchas iglesias, podem ter igrejas abertas, muchas iglesias abiertas, mas são nuvens pero son nubes sem Jesus. sin Jesús. São igrejas abertas Son iglesias sem abiertas, a água da vida que purifica. sin el agua de vida que purifica, Então, sem o Espírito Santo, sin el Espíritu Santo. eles não têm Deus Não têm a Deus para convencer os pecadores, para convencer a los para se pecadores, arrepender dos seus pecados. arrepentirse de sus Então, pecados. o que eles fazem? ¿Qué hacen? Para convencer as pessoas, Para convencer a las para que personas, atrair elas à igreja, para traer ellas a la iglesia. começa a fazer o entretenimento. Comienza a hacer Que entretenimiento. entretenimento? ¿Qué Um entretenimiento? momento de uma alegria só naquele momento ali. Una alegría solo para el momento. Eles começam a fazer, Comienzan a hacer, imitar o mundo. imitar el mundo. Eles não têm a graça de No Deus tienen la gracia de para Dios convencer os pecadores para vir, para convencer a los porque eles pecadores a não venir, têm Jesus. porque no tienen a Então eles Cristo. começam a fazer a imitação do mundo. Comienza a hacer imitación del Começa a mundo. trazer as modernidades do mundo. Modernidad del mundo trae. Porque o espírito do Porque el anticristo espíritu del anticristo que está sobre os tais. está operando sobre los tales. Mas a igreja primitiva, Pero la iglesia primitiva, doutrina divina, doutrina divina, e todo o povo de Deus, todo el pueblo de Dios, tem o Espírito Santo. tiene el Espíritu E nessa Santo. pedra, Nessa o pedra, Senhor el Señor edificou a sua igreja. edificou sua E igreja. as portas do inferno A porta del infierno não prevalecerá no contra prevalecerá ela. contra Então, meus queridos irmãos Entonces, queridos hermanos, e minhas queridas mis irmãs, queridas hermanas, eis aí então a palavra de Deus ahí la palabra de Dios que está falando aos nossos corações. que habla a nuestros corazones. É uma alerta Una alerta sobre esses espíritos sobre esos espíritus enganadores. engañadores. Então o anjo do Senhor Un ángel del Señor não usou também no usó de también autoridade. de autoridad. Porque Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Jesús dijo, en mi nombre expulsarán Então demonios. significa também aqui, También dice aquí, Deus está usando sobre a mansidão. Dios está usando la Quando os mansedumbre. ímpios vêm nos afrontar, Cuando los impíos vienen a os falsos afrontarnos, profetas vêm nos afrontar, falsos profetas vienen a afrontarnos, a tentar nos irritar, né, meus irmãos? hacernos irritar, Para a gente entrar na carne, para entrar en la carne. não vamos contender com eles. No vamos a contender con ellos. A Bíblia diz, La Biblia dice, vamos repreender no nome de Jesus. vamos a reprender en nombre de Repreender em Cristo. espírito de oração. Reprender en espíritu de Se oración. apartar desses tipos de irmãos. Apartarse de ese Com tipo de os hermanos. tais nem comais, diz a Con los tales ni Bíblia. comáis, dice la Nem Biblia. tampouco saudeis. Tampoco saludéis. Porque quem sauda Porque quien saluda tem parte com as suas más obras. tiene parte en sus malas obras. Ah, mas está pregando desunião, irmão? Está predicando desunión, A Bíblia hermano. fala para nós ter união, sim. Unión debe tener, sí. Vamos ter união na comunhão. En la comunión. Agora, crente que não está na doutrina, Creyente que no está en la ele não tem doctrina, a paz de Jesus, não. no tiene la paz de Você vai Jesús. ser educado com ele, Usted va a ser educado con él. uma boa noite, um bom dia, Buenas noches, buen día. explicar para ele acerca da doutrina. Explicar para él acerca Se de la ele não doctrina. quer suportar a doutrina, No quiere soportar doctrina. é eles e Deus. Es ellos y Dios. Mas a paz de Jesus Más la paz de tem que Jesús. ser para os Tem que crentes ser para los que estão creyentes. fiel a Deus, Están fiel a Dios. na doutrina do Senhor. En la doctrina del Señor. Aleluia. Então, meus irmãos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos. São pessoas Son personas que não têm o Espírito Santo de Deus. que no tienen el Espíritu Santo São de Dios. levados por ventos de doutrina. Llevados por vientos de Então, doctrina. eles não têm No Deus, tienen a Dios. eles não têm o Espírito No Santo, tienen el Espíritu Santo. estão sendo usados por Satanás. Están siendo usados por Nós Satanás. vamos contender com eles? No vamos a contender con O que, ellos. que a Bíblia diz? ¿Qué la Biblia dice? Manda nós ter piedade deles. Tener piedad. E qual é a piedade que nós vamos ter ¿Cuál es la deles? piedad que tenemos? Acoitar o pecado deles? ¿Tapar el pecado de ellos? Não, não. No. Nós vamos orar por eles. Vamos a orar por ellos. Para que Deus desperte eles Para que Dios despierte a ao ellos verdadeiro evangelho. al verdadero evangelio. Então, irmãos, estamos aqui Estamos aquí no jejum mundial en el ayuno mundial da última hora. de la última hora. Começou pelas 6 da manhã através da oração Estaba en las 6 de la e mañana por la prossegue oración. no culto até a tarde. Prosigue con el culto hasta la Daqui a tarde. pouco vamos todos se reunir Aquí poco nos para reuniremos entregar o jejum a Deus. para entregar el ayuno a Dios. Ah, irmão, mas o jejum não é o culto? Pero el ayuno no es el Ah, culto. mas aqui nós estamos convocando o povo. Aquí estamos convocando al Assim pueblo. como Esther convocou Así como Esther o convocó povo para orar e jejuar, al pueblo para orar y para ayunar. Deus dar a vitória, Para Dios dar la victoria. eu também estou convocando o povo También estoy convocando al para pueblo jejuar juntamente comigo. para ayunar juntamente O conmigo. povo para alcançar o perdão de Deus. Para alcanzar el perdón de Depois Dios. da pregação de Jonas. Después de la predicación de Jonás. Jonas convocou o povo, o rei de Nínive, Jonás convocó a todo el pueblo de Nínive.
E até os animais Y hasta los animales jejuaram a Deus. ayunaron a Dios. Tá vendo? ¿Está viendo? Então nós vamos fazer a mesma coisa Vamos a hacer la misma em cosa. nome de Jesus. En nombre de Cristo. São Jesús. esses 21 domingos. Estos 21 domingos É do jejum mundial es del ayuno mundial, da última hora de la última hora, contra os espíritos contra los espíritus enganadores engañadores, do livramento de Deus dando para nós. del libramiento de Dios para Temos que nosotros. buscar o discernimento de Deus, irmãos, Buscando el para discernimiento de não Dios, ser hermanos, enganado para no ser por engañados esses demônios enganadores. por esos demonios Que engañadores. Deus abençoe a todos. Que Dios bendiga a Em todos. nome de Jesus. En nombre de Jesús.